Oi meninas, tudo bem com vocês? Voltei depois de uma eternidade sumida. Tô mega atrasada nos vídeos, na organização do casamento, em tudo. Minha irmã resolveu abrir a segunda loja de roupas dela e eu tava na função com a organização com ela e acabei deixando todos os preparativos um pouquinho de lado. Tô com a voz bem ruim, tô bem ruim da garganta, toda errada. Tô inchada, tô com placa na garganta. Mas, se Deus quiser, já tô melhorando, né? Aí vou fazer o vídeo assim mesmo, né? Que senão, se eu esperar melhorar, não sai vídeo, não sai as caixas dos padrinhos. Um dos motivos que eu demorei muito pra conseguir montar essas caixas é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Minhas caixas estão mofando. Tô extremamente triste, cheguei quase a chorar. Só não chorei porque o Vinícius brigou comigo, porque eu ia chorar por causa das caixas. E ele falou assim, cara, isso aí a gente resolve. Ele é do a gente resolve. E eu sou a dramática, né? Aí a gente passou um lencinho e tudo mais, limpamos todas as caixas. E eu deixei aqui, ó, na sala, porque elas estavam guardadas dentro de uma caixa de papelão. Conforme vieram, eu abri, conferi, guardei de novo e deixei guardada ali no outro cômodo. O cômodo era úmido e as caixas mofaram. E aí a gente limpou, deixei aqui em cima e tá mofando de novo. Aí eu olhei agora na internet uma técnica, né? Falei com o Gemini do Google e ele me deu a ideia de passar o vinagre ou o álcool. E eu tenho álcool. É álcool gel, mas ele é 70% também, então eu acredito que dê certo. E aí eu vou fazer. E mostrar aqui pra vocês. Porque tem perrengue, né? Tem muito perrengue. Muito perrengue. Eu acho que eu até passei muito álcool. Acho que eu passei muito. Ficou muito empapado. Não pode ser muito também, né? Porque senão estraga. E não é só essa tampa que eu mostrei pra vocês. Olha, todas tá criando bolor. Que coisa triste. Ai, fiquei tão chateada. Porque... Vou botar um pouquinho mais pra trás. Porque... Ai, ignorem que tem uma baguncinha aqui desse lado aqui. Minha mochila e minhas coisinhas ali. Fiquei muito chateada porque eu nunca tô com tempo. Foi fazendo as coisas, foi falando com vocês. Eu tô com a minha rotina extremamente desregulada. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu trabalho num abrigo, uma casa de acolhimento. E aí eu sempre trabalhei de dia. Meu expediente, meu plantão era 12 horas durante o dia. E aí eu fazia das 8 às 8. Das 8 da manhã até as 8 da noite, 12 por 36, então eu ia um dia sim, um dia não. Aí, o que aconteceu? A gente tava com uma demanda grande de crianças, crianças pequenas, tinha bebê, tinha algumas crianças com deficiência, então tava precisando muito de auxílio pra noite. E aí eu alterei o meu horário. Ao invés de 12, eu tava fazendo 14 horas. Então eu pegava das 8 às 22 pra auxiliar as meninas da noite. Meninas e meninos, né? Porque a gente teve meninos também que trabalhavam lá. O Vini, meu Vini também já trabalhou lá também. Ele trabalhou na noite e eu trabalhava de dia. E aí... Ó, ficou assim, ó. Ver se vai dar certo, né? Senão volta mais. Aí... ai, olha que pecado. Que tristeza, olha ali dentro. Olha isso aqui. Que pecado. E a gente limpou tudinho. Aí tá. Eu fazia esse horário. Só que começou a ficar muito cansativo. Mesmo eu tendo outro dia pra descansar, aí eu tenho as demandas da casa, né? Eu não fazia nada em casa. Eu só queria descansar. Ou então eu fazia as coisas da casa e não descansava e no outro dia eu tinha que estar lá de novo. Ai, assim, ó, eu andava tão cansada, tão sobrecarregada. E a gente tinha alguns casos mais complicados, sabe? Mais complicados mesmo, vou usar essa palavra. E então era cansativo. Aí conversei com o meu coordenador e nós alteramos meu horário. Eu continuei, meus horários já mudou 500 vezes, né?
Hoje o abrigo ali é novo. A gente tá com a casa desde outubro. E eu tô desde o início. Fui contratada em setembro do ano passado. Desde o início. E as crianças foram pra ali em outubro, porque elas estavam numa outra casa que havia sido interditada. Então elas estavam na casa de passagem, enquanto ali ficava pronto, né? Aí, vou passar mais um pouquinho de álcool. Enquanto eu vou falando com vocês, vou limpando as caixinhas pra já atualizar. Por que eu sumo, né? Não é só porque eu enrolo pra fazer os vídeos, é porque tem toda uma história atrás. Minha voz tá muito estranha. Parece que eu tô com uma coisa na boca, que horror. Aí tá, conversei com o meu coordenador e conversei, como eu tava falando, né, eu sou uma das mais antigas hoje, porque eu tô desde o início, só tem eu e mais 3 colegas, e é uma equipe grande, nós somos acho que mais de 20, quase 30 pessoas entre os funcionários, e de todos, assim, das educadoras, nós estamos somente entre 4 das que começaram desde o início. E aí, óbvio que a gente tem uma liberdade maior, uma facilidade melhor de chegar nos coordenadores, né? E eu cheguei nele e falei, olha, não consigo mais fazer 14 horas, né? Tô muito cansada. Aí ele, tá, quer trocar de horário? Na verdade, eu pedi demissão. Quando eu cheguei, eu acho que eu tava quase com burnout. Porque eu tava, assim, numa exaustão que eu não aguentava mais ir trabalhar. Uma exaustão de lá. E eu, meu Deus, eu não quero mais, não quero mais, não quero mais. Isso foi, e agora, tá? Foi em março ou em abril. Tá passando algum carro de coisa, de circo. Aí, Circo Pantanal. Vou continuar falando. Aí, ele me deu... Ai, acho que eu molhei muito essa. Ele me deu a ideia de eu trocar meu horário. Ele me ofereceu até eu antecipar as minhas férias. Eu não aceitei, mas eu aceitei trocar meu horário. Aí, eu alterei o meu horário, voltei para 12 horas, mas eu fiquei com um horário diferenciado. Eu fiquei das 10 às 10. Das 10 da manhã às 10 da noite. A princípio, eu achei que era um horário bom. Porém, depois eu vi que eu não tinha vida. Nesse dia que eu trabalhava, eu não tinha nem a manhã livre e nem a noite livre. Porque no início eu pensei, nossa, vai ficar muito melhor, eu vou conseguir fazer alguma coisa de manhã. Eu tirava esse horário de manhã somente pra dormir. Porque, claro, eu pra dormir não pago imposto, né? E eu não gosto de dormir até muito tarde. Só que eu me levantava, eu faço tudo no meu tempo. Então, eu me levantava, 8h30 ali, tomava meu banho bem demorado, tomava meu café bem demorado e ia pra casa, pro abrigo. Ou seja, eu não fazia nada de manhã. Às vezes eu conseguia colocar roupa pra lavar. E só. Não lavava uma louça, não estendia a cama, não conseguia fazer nada de manhã, porque não dava tempo. E eu ainda chegava lá quase atrasada. Pois é. Toda enredada nos horários. Aí, e de noite, soltando 10 horas, eu só chegava em casa, tomava um banhozinho e ia me deitar, né? Aí eu peguei, pá, não tá dando. No outro dia, vinha pra casa. Nisso, eu não tava indo lá pra loja da minha irmã, porque ela conseguiu uma outra moça pra ajudar ela. Lá na loja 1, vamos dizer assim, que agora ela tá com as duas, né? Mas ela tava com a loja 1 só. Aí tá, decidi que tava muito cansativo. Aí conversei com ele de novo. Eu falei assim, o que tu acha de trocar meu horário de novo? Porque, na verdade, não tá mais tendo necessidade de eu ficar até as 10, eu falei pra ele. Porque algumas crianças teve as audiências, então algumas crianças voltaram pra família, outras foram adotadas, outras transferidas, então a casa diminuiu bastante a demanda da precisão de ter uma terceira pessoa na noite, né? E aí eu fui falando com ele sobre isso, e ele, tá, o que que tu me sugere? Eu falei pra ele, olha, eu ficando até as 20, das 8 às 20, eu consigo auxiliar as gurias da noite na troca de plantão, porque o plantão tava trocando já às 7, que nesse meio tempo todo aí alterou o horário do plantão, que antes era das 8 às 20 e aí passou para as 7 às 19.
Eu falei pra ele, eu posso ficar das 8 às 20, eu auxilio as gurias com as meninas cadeirantes, né? E aí eu saio mais cedo, né, do que das 10 às 10, que é um horário bem puxado. Ele, tá, pode ser. Beleza, aí comecei a fazer esse horário, fiz esse horário bastante tempo, fiquei triste, satisfeita com o horário. Eu consegui auxiliar bem as gurias, porque depois desse horário a gente só ficava conversando, né? Que não tinha muito o que fazer. Era dar janta para as crianças, que elas já faziam isso, depois deitar as crianças, que elas já deitavam, então era um horário meio que perdido, né? Sendo que eu poderia chegar mais cedo e fazer mais coisas de manhã no horário das 8 do que eu faria no horário das 10. Tem um gato aqui na porta incomodando. Ele já subiu na janela, já fui até espiar o que era. Aí tá, resolvemos trocar o horário. Passei pra esse novo horário das 8 às 20. Aí, uma das minhas colegas acabou sendo demitida. Aí ele deu a opção, né, de cumprir o aviso, ela aceitou. Só que ela mais faltou do que ia. E quando ela não ia, ela avisava assim, de última hora. E não tinha que impor no lugar, porque ninguém ia aceitar, assim, saber que no dia tu tinha que ir trabalhar ou tu te organizar ali faltando horas pra tu iniciar. Porque às vezes ela avisava às 5 horas da tarde, sendo que o plantão trocava às 19, né? E aí ele me ligava, Cláudia, pode ficar hoje? E eu, ai, tô cansada. E ele, mas é só hoje. E eu, tá. Aí eu fazia 24. Vou dizer pra vocês que eu fiz mês de julho mais da metade dele. Quase o mês inteiro eu fiz 24 horas direto. Tá, 23 horas, né? Porque eu pegava às 8 da manhã num dia e saía às 7 da manhã do outro. Correria, tá? Muita correria. O bom é que não é muito longe da minha casa. Então, só que não tem como ir caminhando, porque aí já dá uma distânciazinha. Então, sempre ou de moto ou de carro, Uber. Aí tá, peguei e decidi, aí eu continuei fazendo. Aí, nesse mesmo período, a minha irmã inaugurou a segunda loja dela, que ela começou a planejar no final de maio. E aí a gente inaugurou no dia 12 de julho agora. Faz acho que quase 3 semanas. E aí foi uma correria, né? Quando eu não tava no abrigo, eu tava na loja. Vocês não têm noção do caos que tá a minha casa até hoje, porque aconteceu muita coisa. E aí eu falava pra ele assim, olha, eu não consigo, tem inauguração, porque todo mundo sabia, né, da loja dela. E como eu falei, como eu tô bastante tempo, a gente tem, assim, um fácil acesso pra conversar com eles, né, pra contar as situações da vida, contar tudo que vinha acontecendo. E aí eu contei, né, sobre a loja, eu falei pra eles, olha, ela tá inaugurando a loja. E eu tô auxiliando ela, não vou conseguir ficar. E eles, mas é só hoje, eu não consegui ninguém. Tá, aí eu ficava, né, bem louca. Aí chegou um belo dia que eu não aguentei mais. Eu falei pra ele assim, eu preciso, pelo amor de Deus, que tu arrume alguém. Eu não tô conseguindo. Eu ando muito cansada. Que aí quando eu não tava aqui, como eu falei pra vocês, eu tava lá na loja. E aí tava muito cansativo. Aí ele começou a treinar algumas pessoas. Ainda tá treinando, né? E aí é isso. Aí, essa minha colega que saiu, quando ela saiu, ele me perguntou, Cláudia, a gente tá chamando as mais antigas e estamos oferecendo o turno da noite no lugar dessa colega. Tu quer? Aí eu falei, eu quero. Né? Uma experiência nova, nunca na vida eu trabalhei de noite, só que eu fazia esses plantões de 24, né? E eu falei pra ele, tá, eu quero. Acho que vai ser tranquilo, até porque eu já trabalhei na noite, que é eu e mais uma, né? Já trabalhei com essa colega, já sei como é que funciona, já sei a rotina das crianças, já sei tudo que tem que ser feito. Eu já trabalho há quase 1 ano com as crianças, conheço todas as crianças, sei tudo que tem que fazer. Pode ser, só que ao mesmo tempo eu não sou da noite, né? Eu sou do dia, eu sou uma pessoa que gosta de dormir de noite. Eu fico muito de cara de dormir de dia. Aqui hoje tá um baita dia, pra mim é perda de tempo dormir de dia. Então, eu gosto de dormir de noite. Aí, tá. Falei pra ele assim, vamos ver qualquer coisa. Se eu ver que não tá legal pra mim, eu te aviso. Aí, enquanto eu fazia os plantão de 24, ele tava procurando alguém pra começar a fazer os testes, né?
Aí apareceu essa pessoa agora e eu comecei a ficar só de noite realmente. Mas isso, essa semana passada, comecei a ficar só na noite. Só que aí, quando eu não tô lá, aonde que eu tô? Na loja. Ou dormindo. Porque agora minha rotina está assim. Cheguei do plantão, solto às 7, chego em casa, vamos exagerar ali umas 7h20, 7h30, porque tem tempo de chamar Uber, né? Porque a minha motinha tá estragada. Aí eu tenho que vir de Uber, porque o Vini, esse horário, ele não presta pra nada. É que nem eu de noite. Eu de noite não presto pra nada e ele é de manhã, né? Aí eu chamo o Uber. Até chegar em casa, 7h30. Aí chego, direto cama, né? Pra poder dormir. Aí eu durmo, só que eu não consigo dormir muito de dia. Aí eu durmo até umas 10 horas ali, me acordo e começo a fazer minhas coisas. Como eu falei, no meu tempo. Aí começo, vou lá, tomo meu banho, tomo meu cafezinho. Tudo com bastante calma. Esse gato tá me incomodando. Tudo com bastante calma. E aí, depois, como alguma coisa. Normalmente eu não almoço. Não estou almoçando, porque o horário que eu começo a reagir e a minha demora pra fazer as coisas, eu não tô almoçando. Não me julguem, por favor. Aí depois começo a fazer as coisas de casa. Normalmente eu vou pra loja de tarde. Agora essa semana, como eu tô bem ruim mesmo da garganta, tive que fazer febre, passei mal, quase desmaiei da pressão. Fiquei toda errada essa semana, né? Ó, os aparecidos das motos. Aí essa semana eu fui pra loja bem pouquinho, só abri a loja até minha irmã chegar e depois retornei pra casa, né? Pra descansar, porque eu tava muito mal. E aí, só fui uma vez essa semana. Só que amanhã mesmo eu já vou de manhã, não vou de tarde, mas vou de manhã. Aí, nos dias que eu não tô lá, eu tô dormindo. Aí eu tô no abrigo, ou eu tô na loja, ou eu tô em casa dormindo. Então pense, eu não consigo fazer nada. Minha casa tá virada, é o Vini que dá uma organizada, tá aqui. Não sei se aí acontece também. Quando ele limpa, não é a mesma coisa de quando eu limpo, né? Óbvio. Ó, outra moto. Minha rua é bem movimentada. Então passa o tempo todinho carro e moto aqui na frente. E como é um bairro mesmo, cara, eles incomodam com essas motos. É bairro, sabe? Não é bairro centro. Eles incomodam, vocês não têm noção. Aí tá. Peguei e... Aí essa semana eu falei pra minha irmã, não consigo, tô muito mal. Preciso ficar em casa, preciso descansar, vou aproveitar, vou fazer as coisas do casamento. Aí fui ver, deu esse BO das caixas. Fiquei tão triste. Misturando os assuntos, né? Mas dá de entender. Dá de entender. Mas assim, eu tô desesperada, tá? Porque falta 2 meses só pro casamento. E, inacreditavelmente, eu não entreguei as caixas dos padrinhos ainda. Aí, esses tempos, eu tive que falar pra minha amiga, né? Falei pra ela assim, olha só, eu vou te falar uma coisa do casamento, mas eu não vou te falar, mas tu vai entender porque tu é minha amiga. Eu falei pra ela assim, tu te liga, tu é minha melhor amiga? E ela, tá, eu já entendi. Ai, nem sabe. O marido dessa minha amiga não vai ir, porque ele é extremamente antissocial. Bem, marido, é um namorado que mora junto, né? Só que eles estão juntos há tanto tempo. Ele é pai da filha dela, eles estão juntos há bastante tempo. Mas ele é tão antissocial que ele disse que ele não vai. Ele quase não foi nem no casamento da irmã, ele só foi porque era obrigado a ir. E ele não vai. E eu mandei gravar um negócio com o nome dele. E eu, não acredito, né? Agora já pensamos em outra pessoa com muita dificuldade, porque é difícil escolher alguém. Tem que ser alguém que tenha um significado. Eu não vou escolher uma pessoa por escolher. Se fosse por isso, né? Só que todas as pessoas que eu escolhi tinham um motivo que eram importantes pra mim ou pro Vini, sabe? Ou pros dois, assim, tem que ser pessoas com significado, não é qualquer pessoa. E, poxa, eu não queria colocar ela com outra pessoa, sendo que ela tem um par. Não por isso. Porque, inclusive, um dos nossos padrinhos, ele tem namorada e ele não vai ser par com a namorada. Só que não é qualquer namoro deles, né? Eles estão juntos há mais de 5 anos, 6 anos. Então eu pensei assim, pô, não vou colocar a guria com outra pessoa, eu conheço ele, a gente se dá bem e tal. A gente não é íntimo, mas a gente se dá bem. Vou colocar a guria junto com ele, né? Ele me disse que não vai ir.
que não vai mesmo. Irredutível. Depois eu vou mostrar a caneca pra vocês, se vocês souberem alguma coisa de como que eu tiro o nome da gravação, se tem alguma possibilidade. Porque eu pensei até em fazer um adesivo pra colar ali com o nome do novo padrinho. Não, e é um nome tão difícil, eu não conheço nem outra pessoa com o mesmo nome pra dar essa caneca. Podia até ter conseguido um padrinho com o mesmo nome, né? Só que o nome dele é tão difícil. Vocês não têm noção. Gente, eu vou ficar 2 horas aqui limpando as caixas. Então eu vou parar de falar e vou acelerar o vídeo a partir daqui, tá? Porque olha aqui, só até aqui já deu 20 e poucos minutos. Então eu vou parar de falar. Depois eu volto pra conversar mais um pouquinho. Tá? Ai, eu não concluí a história do abrigo. Gente, eu acho que eu tenho TDAH, tá? Sério mesmo. Porque, assim, com certeza não tenho hiperatividade, tá? É só um déficit de atenção muito forte. Eu com certeza não sou hiperativa. Mas o meu déficit de atenção, se eu for atrás, eu consigo laudo. O que eu ia falar pra vocês? Só pra concluir a história do abrigo. Hoje, tô fazendo esse horário da noite. E é cansativo, né? Óbvio. Como eu já falei, eu não sou do dia. Eu sou da noite. Opa, eu não sou da noite, eu sou do dia. Eu gosto de dormir da noite. Gosto de me deitar cedo. Eu sou uma velha. Eu gosto de me deitar às 9 horas e dormir. Me acordar no outro dia até umas 8 horas, 8 e meia ali. Coisa boa. Aproveitar bem o dia. E de noite dormir. Ai, é muito bom. Olhar uma sériezinha deitada de noite. Ai, coisa boa. Eu sou totalmente velha nesse sentido, assim. Até gosto de sair, mas assim, voltar cedo pra casa, né? Deitar, ver uma TVzinha. Nem é mais novela, porque hoje eu não vejo mais novela, mas é hábito bem de velha. Só não vejo novela. Mas assim, vocês se lembram, né, que eu comentei agora há pouco que eu tinha pedido demissão lá em março, em abril. E ele fez eu mudar de ideia, alterando meu horário. Pois então, conversei com ele e falei que eu realmente queria sair agora, né? E aí, o que eu decidi? O que eu deixei acordado com ele? Que eu vou ficar até o final de agosto. Por que até o final de agosto? Porque em agosto, se eu trabalhar em agosto, eu recebo ainda no início de setembro. Então, eu vou ficar só até o final de agosto pra receber em setembro, por causa do casamento, né, que é em setembro. E vou sair. Ai, gente, assim, olha, ano passado, no final do ano, são tantos os motivos, sabe? Eu fico muito triste por causa de sair e deixar as crianças. Ai, dói tanto no coração, tanto, tanto. Eu queria trazer todos pra minha casa, sabe? As crianças, principalmente as adolescentes também, mas as crianças, dói tanto. Tem um lá que, meu Deus, é assim, ó, dói de verdade, sabe? Porque sempre que eu penso em sair e deixar ele lá, meu Deus, dói muito. E aí, aquela criança passou por tanta coisa fora dali, e eu fico pensando assim, meu Deus, essa criança precisa muito de uma família. E eu sei que pelo Sistema Nacional de Adoção tem grande chance de devolverem ele. Ele é autista. E ele é autista, ele tem TOD, ele tem TDAH e ele tem um outro laudo também. E eu tava ali quando ele chegou, eu participei de todo o desenvolvimento dele ali. É um caso assim bem delicado, sabe? E eu fico assim, como é que eu vou deixar ele lá? Queria pegar pra mim, só que eu sei que não é fácil. Até porque eu trabalho lá. Isso dificulta bastante as coisas. Por mais que pareça que seria mais fácil, sendo o contrário, né? Seria mais fácil por eu trabalhar lá, não, isso dificulta muito. Eu já conheço ele. E tu não pode escolher uma criança quando tu vai adotar. E parece que eu tô escolhendo, sabe? E ele ainda tá em idade de ser adotado. Só que... ai, muito complicado. E aí... mas mesmo me doendo muito, muito, eu vou sair.
conversei com ele, decidi que eu, com o coordenador, né, decidi que eu vou sair no final de agosto. E porque ano passado, como eu falei, eu já tô quase um ano, então eu peguei final do ano ali. Ano passado, eu tava nesse horário até as 10 horas, no final do ano, e eu fiquei lá até as 10 horas no dia 31 de dezembro. E aí depois a gente foi... Não sei se eu já falei, eu sou de Rio Grande. E aqui nós temos a Praia do Cassino. E aí eu e o Vini, a gente foi pra Praia do Cassino pra passar a virada. Aí foi tão legal, sabe? Porque nos outros anos a gente passava e assim, dentro de casa, sabe? E eu falei pra ele, eu quero muito ir pra praia. E aí a gente foi tão legal. Só que assim, eu tive que sair correndo, me arrumei correndo no carro. Porque era até as 10 horas o meu horário, só que eu nunca saía no horário, eu sempre saía depois. Então era até as 10, eu saí de lá umas 10h30. A gente chegou no cassino quase meia-noite. Graças a Deus deu tempo de ver os fogos, foi muito legal. Mas assim, ó, esse ano, como eu tô na noite, não por nada, eu poderia então passar pro dia de novo. Poderia, só que são escolhas, sabe? Vocês vão entender aos poucos. Esse ano, por causa das datas, assim, batendo os turnos, os plantões, eu pegaria o Natal ali dentro. E como eu tô na noite, eu teria que trabalhar a virada ali do dia 24 pro dia 25, né? O plantão da virada não seria nosso, seria o do Natal. Só que assim, são tantas camadas, sabe? Eu não quero estar trabalhando, por mais que seja ali no Natal. Esse ano eu trabalhei no meu aniversário e no do Vini. E dia 4 agora, de agosto, meu sobrinho tá de aniversário e eu vou estar trabalhando. Quer dizer, teoricamente eu teria que estar trabalhando. Eu já conversei com uma colega minha pra gente trocar, pra eu não trabalhar no dia. Mas assim, eu tenho que estar trocando, sabe? E aí depois eu vou fazer um horário ali que não é muito interessante pra mim, mas é o que eu consigo no momento. Só que, tipo, quem é que vai querer trocar no Natal? Trabalhar Natal e Ano Novo? Ninguém! Imagina, a pessoa já vai ficar uma das datas longe da família. Imagina passar as duas. Então, assim, são tantas coisas. Eu quero construir minha família em seguida. Então, eu tô ali dentro. Eu tenho os meus projetos. Eu trabalho com decoração de festa no estilo pé e monte. Eu amo fazer meus artesanatos pra vender mesmo. E como que eu faço? Se eu tô ali dentro, eu não tenho tempo. E muitas vezes eu tô auxiliando a minha irmã na loja dela. Coisa que eu já falei pra ela também, né? Que por mais que eu queira muito auxiliar, ela não é o que eu quero pra mim. Eu quero focar nos meus projetos. Mas eu tô auxiliando ela nesse momento até ela conseguir alguém fixo pra ficar ali. E aí como é que eu faço? Né? E eu vou me priorizar quando? Então, decidi sair dali. Todo mundo me pergunta assim, tu vai conseguir sair? Então, né? Sempre que eu falo sobre isso, dá até vontade de chorar. Como eu falei pra vocês, principalmente por causa desse menino. Mas as outras crianças também, sabe? Não tem como a gente se apega em cada um deles. São um totalmente diferente do outro. São crianças que precisam muito de atenção e são crianças que eu conheço tão bem. Tão bem, porque é quase um ano junto com eles. São meus filhos. A gente cuida deles como se fossem nossos filhos, porque a gente é a família deles nesse momento. Então, é muito triste sair dali, sabe? E deixar eles todos ali. Só que, infelizmente, eu não consigo adotar todos, eu não consigo resolver isso, eu não consigo resolver esse problema. Então, nesse momento, infelizmente, eu vou ter que pensar em mim, vou ter que ser egoísta e pensar em mim. Porque senão eu nunca vou viver a minha vida. Coisa que eu nunca fiz, eu nunca vivi bem a minha vida do jeito que eu queria. Eu sempre fui muito pelo que os outros queriam que eu fizesse. E hoje eu tô conseguindo dizer mais não, coisa que sempre foi muito difícil. Então eu consigo dizer não. Eu não quero mais. Por mais que doa sair dali, eu não quero mais. Eu não quero mais ter que trabalhar pros outros. Graças a Deus o Vinícius tá ganhando um salário ok, que dá de nos manter. A gente não tá pagando aluguel, a gente tem transporte, né, carro, moto. Então a gente tá estável. Não estamos assim, nossa, mas a gente tá estável. Eu consigo sair do emprego e trabalhar de casa com as minhas coisas, que é o que eu quero, sabe?
e conseguir engravidar em seguida e conseguir fazer minhas coisas em seguida. Então é essa que é a prioridade, estar em casa, focar em mim, nele. Poxa, a gente vai casar, a gente tá começando a nossa família agora e a gente mal se vê. Então, sabe, que droga. Hoje isso é muito importante pra mim. Como eu falei pra vocês ali no outro vídeo, em alguns outros vídeos, né, eu perdi minha mãe, vai fazer 1 ano mês que vem. Só que eu já perdi também meu padrasto, eu já perdi minha avó. Meu padrasto era meu pai, tá? Ele era meu pai, foi ele quem me criou, ele... Meu Deus. Perdi minha avó, perdi o meu cunhado com... Assim, ó... Só minha avó que não foi por câncer. Minha avó foi por problema no coração. Então, assim, poxa, eu já perdi tantas pessoas tão importantes pra mim. E eu tendo esse histórico de perda, eu não vou priorizar a minha família. Eu não vou priorizar estar perto do Vinícius, estar perto dos meus sobrinhos, estar perto da minha irmã. Estar perto de verdade, sabe? Porque às vezes eu até tô perto, mas eu tô cansada, eu só quero dormir. Ou eu só quero, tipo assim, que ninguém fale comigo, porque eu tô muito exausta, sabe, do barulho. Porque lá é muito bom, mas é barulhento, né? São crianças. Então, assim, eu quero estar perto de verdade, sabe? Eu quero priorizar o que é importante. Então, eu tenho certeza que vão me julgar, porque como eu sou nova, a minha irmã é uma que ela fala assim, ai, que é louca de sair de lá agora, podendo juntar um dinheiro, vocês dois podiam estar ganhando mais agora por um certo período, não sei o quê. Eu super entendo, porque é um lugar que até paga bem, sabe? Só que... E eu? E a minha cabeça? E a minha família? Eu tô com 30. Infelizmente, nós mulheres temos um reloginho. E eu quero ser mãe. E eu quero ter muitos filhos. Então, se eu quero ter muitos filhos, eu já tô com 30, preciso começar o quanto antes, né? Só que eu quero começar depois do casamento. Então, não dá, sabe, de eu deixar a minha vida pra depois. E aos poucos eu tô entendendo isso e tô sabendo dizer não pras pessoas. É difícil. É difícil. Hoje passei por uma situação que eu não consegui dizer que não. É difícil. Mas aos poucos eu tô me priorizando. E priorizando o que eu quero, né? E é isso. Vou continuar fazendo aqui. Tô quase terminando. Falta pouquinho, não dá de ver. Ó, falta pouquinho ali. Só falta as tampas agora. 5 tampas. Vocês não fazem ideia do estado que tava as caixas quando a gente começou a limpar da outra vez. Que pecado. Que coisa bem triste. Ai, fiquei tão chateada porque, ó... Era só pegar e montar. Quando eu fui ver, tava tudo mofado. Ai, fiquei tão chateada. Agora tá pouco. Esses bolorzinhos que tá é pouco. Ela chegava a tá verde. Eu tava com nojo de limpar. Pedi ajuda pro Vinícius. Ai, eu sou meio fresca, né? Meio só, pra não dizer que eu sou muito. Ah, eu sou bem Nutella pra muita coisa. Mas olha, que pecado. Não sei se esse aqui vai dar de ver, olha aqui. Que pecado. Tomara que não retorne agora, né? Porque agora eu tô limpando com álcool. Nem pode retornar. Preciso montar essas caixas o quanto antes. Se eu soubesse que o álcool funcionava, da primeira vez eu já tinha limpado com álcool. Tem que ir lá recolher as roupas.
Tá saindo o sol já. Ai, que pecado. Aquela ali tá muito mofada, vou mostrar pra vocês. Que pecado. A tampa, entre as tampas e a caixa, aquele ali é o que eu peguei mais mofado dessa vez. Da outra vez tava mais ou menos tudo assim, tá? Ai, que droga. Ai, que droga. Vou passar um pouquinho mais de álcool. Que pecado. Aí esses que tava muito assim, eu deixei pro Vinícius limpar. As caixas, principalmente, eu não conseguia nem pegar. Cara, as caixas estavam horríveis. Horríveis. Não, e esses assim, acaba até deixando... Olha só que nojo. Esses assim, acaba ficando até meio manchado, sabe? Aí eu vou escolher as caixas que ficaram sem mancha, né? Que são as que estavam menos mofadas. Tomara que dê a quantidade certa, né? Mas vou dizer, que droga isso. E eu resolvi não pintar, justamente porque eu queria esse toque rústico da madeira natural, sabe? Até podia ter passado um verniz natural, mas eu não quis mesmo, assim, não achei necessário. Até apareceu um mofo. Agora nem vai dar tempo, preciso entregar essas caixas ainda essa semana. Hoje já é quinta. Preciso entregar o quanto antes, porque senão as pessoas não vão ter tempo de se organizar e, tipo, já tá em cima. Que droga. Já passou assim, ó, extremamente do prazo. Ah, eu vou falar pra vocês, quando eu sempre pensei em casar, né? Pensava assim, nossa, vai ser tudo tão direitinho, porque eu já tenho tudo organizado na minha cabeça. Além de não ter sido tudo do jeito que eu queria, saiu tudo totalmente ao contrário, sabe? Questão financeira, valores totalmente diferentes do que a gente planejou. Imprevistos, né? Como esse das caixas, por exemplo. Imprevisto de tempo, de eu não conseguir parar em casa, não conseguir fazer nada do casamento. Eu não consigo responder fornecedor, eles estão me chamando e eu tô assim, meu Deus, sabe? Ai, eu vou dizer pra vocês, se eu tivesse dinheiro, com certeza eu tinha pagado uma assessoria. Com certeza. Ai, porque assim, ó, o BO que é pra tá fazendo tudo sozinha e eu não tenho ninguém pra me ajudar, né? Porque a minha irmã não entende nada de nada. Nada de nada real, sabe? Dessas coisas assim de casamento. Se eu tivesse alguém pra me ajudar, nossa, teria pagado 1000 vezes. É a questão financeira mesmo, é muito caro a assessoria. Porque senão, com certeza tinha fechado. Então é isso. Esse vídeo tá enorme, pra ser só um vídeo limpando as caixas. Só que eu falei muito, então deu de acelerar pouco o vídeo, né? Vou editar ele, já vou postar agora mesmo. E aí o próximo vídeo vai ser eu montando as caixas e mostrando as coisas que eu comprei. Então é isso, tchauzinho, até o próximo vídeo.